Oi, gente, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal Embaixadinha. E como vocês estão vendo aqui, neste vídeo eu vou estar trazendo para vocês a, os três países que vão ser os países sedes desta edição da Copa do Mundo. E se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem o vídeo. Direto ao assunto deste vídeo. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, de comentar e compartilhar este vídeo aqui. A seleção mexicana foi fundada em 1927 e 2 anos depois, em 1929, o México teve a sua filiação à FIFA. E em 1961 foi a sua filiação à CONCACAF. E dentro do ranking das seleções feito pela FIFA, atualmente na gravação deste vídeo, o México ele se encontra na posição de número 14. E sua primeira partida oficial foi contra a Guatemala, em uma partida que o México se saiu vencedor com o placar de 3-2. E também o México foi numa partida contra as Bahamas que ele aplicou a sua maior goleada, que foi um 13-0 contra as Bahamas. E foi em um jogo contra a Inglaterra que o México acabou sofrendo sua maior goleada, que foi um 8-0 contra a seleção inglesa. E no que se trata da Copa Ouro da CONCACAF, o México ganhou 10 das 18 edições que participou, consequentemente sendo até o momento o maior vencedor da competição. E no que é, no que é tangível da a Copa das Confederações, o México ganhou apenas uma, que foi em 1999, que foi sediada na Arábia Saudita. E em relação à Copa do Mundo, e até o momento da gravação do vídeo, o, o México ele participou efetivamente de 17 Copas do Mundo, e considerando a Copa do Mundo de 2026, vai ser a 18ª. Bem, e até a Copa do Mundo de 2022, o México teve sua melhor campanha, que foi mais quarta de final na Copa de 70 e 86, que também foi as duas Copas do Mundo sediadas no próprio México. E o jogador Andrés Guardado é o maior jogador que por mais vezes jogou pela seleção mexicana, com 180 partidas pela seleção. E o Javier Hernández é o maior goleador da seleção mexicana, com um total de 52 gols marcados pela sua seleção. A seleção norte-americana foi fundada no ano de 1913 e em 1914 foi filiada à FIFA, e no ano de 1961 foi a sua filiação à CONCACAF. E atualmente a seleção norte-americana está na posição de número 17 dentro do ranking das seleções feitas pela FIFA. E a seleção norte-americana possui duas
partidas que podem ser consideradas as duas primeiras partidas da seleção. A primeira foi em 1885, que foi uma partida contra o Canadá, que o próprio Canadá se saiu campeão, vencedor dessa partida, com placar de 1-0. E já a considerada oficialmente a primeira partida dos Estados Unidos foi contra a Suécia em 1916, quando os Estados Unidos saiu vencedor com placar de 3-2. E até o momento a sua maior goleada aplicada em outra seleção foi contra Barbados com um placar de 8-0. E agora, esse foi o placar de uma partida com maior goleada aplicada pelos Estados Unidos. A partida contra a Noruega no ano de 1948 foi a partida que os Estados Unidos levou sua maior goleada, que foi com placar de 11-0. E os Estados Unidos participou de 4 edições da Copa das Confederações, que a sua maior colocação foi um vice na edição da Copa das Confederações de 2009, cuja a edição foi na África do Sul, que nesta final os Estados Unidos perdeu para o Brasil. E falando de Copas do Mundo, até a Copa do Mundo de 2022, os Estados Unidos participou de 11 Copas do Mundo, e que a Copa de 2026 será a 12ª Copa do Mundo, enquanto esta Copa do Mundo será a terceira Copa do Mundo em que o México vai ser o país sede. Esta Copa do Mundo será, na verdade, a segunda Copa do Mundo em que os Estados Unidos será o país sede de uma Copa do Mundo. Lembrando que a primeira foi lá em 1994, quando o Brasil conquistou o seu tetra. E a sua melhor colocação em Copas do Mundo foi na primeira Copa do Mundo, lá em 1930, que foi no Uruguai, e os Estados Unidos conquistou um terceiro lugar naquela edição. E o jogador com mais partidas jogadas pela seleção norte-americana é o Kobe Jones, com um total de 164 partidas jogadas pela seleção norte-americana. E o Landon Donovan é o maior artilheiro da seleção, com um total de 57 gols marcados pela seleção norte-americana. A seleção canadense teve sua fundação em 1912 e em 1913 foi a sua filiação à FIFA e a sua filiação à CONCACAF foi em 1961, e atualmente a posição da seleção canadense no ranking das seleções feito pela FIFA é de número 30, e o Canadá ele possui 2 partidas consideradas oficiais. A primeira eu falei da parte dos Estados Unidos, e agora que essa partida que eu falei nos Estados Unidos não é considerada oficialmente a primeira partida de ambas as seleções. E a primeira partida oficial
do Canadá foi contra a Austrália, que a Austrália saiu vencedora com placar de 3-2. E a maior goleada em que o Canadá aplicou em uma outra seleção foi um 11-0 contra as Ilhas Caimã. E agora, a pior goleada sofrida pelo México foi um 8-0 contra a seleção mexicana. E até o momento, né, o México, o Canadá participou de 11 competições da Copa Ouro da CONCACAF e foi campeão de duas. E a primeira foi em 1985, a outra em 2000. E dentro da distinta Copa das Confederações, o Canadá participou apenas da edição que ocorreu na Coreia do Sul e no Japão em 2001 e que não passou da fase de grupos da Copa das Confederações. E considerando a Copa de 2026, o Canadá participou de 3 edições da Copa do Mundo. Nas 2 edições anteriores, o Canadá não passou da fase de grupos, que foram edições de 86, que foi no México, e 2022, que foi no Catar. E quem sabe, né, ela possa avançar de fase nessa Copa do Mundo. E o jogador que por mais vezes participou de partidas pela seleção canadense foi o Artman Hudson com 105 gols. E o maior artilheiro da seleção canadense é o Jonathan David, que tem um total de 37 gols marcados e com a possibilidade de aumentar essa quantidade de gols. E o que vocês acham? Será que a seleção canadense vai avançar, vai passar da fase de grupos desta Copa do Mundo? Bom, gente, esse foi o vídeo. E se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem o vídeo. E deixem aí nos comentários deste vídeo, na opinião de vocês, qual das 3 seleções deste vídeo que vai ter o seu melhor desempenho nesta edição da Copa do Mundo. E também deixem aí nos comentários, dentre todas as seleções desta Copa do Mundo, qual vai ser a zebra desta edição. Bom, e claro, deixem sugestões para outros vídeos aqui no canal que vocês querem que eu traga aqui. E deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhem este vídeo. E não esqueçam de deixar o sininho do vídeo.